Você sente que foi criada de modo especial e admirável? Aqui no Salmos 139, Davi fala isso, né? Tu criaste o íntimo do meu ser, me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Quando eu era mais adolescentinha, né? Eu olhava esse texto e falava assim, nossa, ego inflamado aqui, né? Ele tem uma autoestima super elevada, não tenho essa autoestima. Só que daí quando você começa a estudar mais, estudar ali a Bíblia, né? Estudando mais a fundo, a gente percebe, né? Eu vi agora há pouco a hermenêutica do Salmo. O que significa isso? Exegeses do Salmo e hermenêutica. O que significa? É você entender como foi o contexto do Salmo e depois como aplicar isso. Então, falando desse trecho que eu trouxe aqui pra gente hoje, lá no hebraico, qual que foi o contexto, né? Era Davi mostrando toda essa onisciência e onipresença de Deus. Então, o foco não era nem como Davi estava se sentindo, era tipo assim, Davi comprovando quem era Deus, a onisciência dele. Daí ele mostra o quê, né? Que ele me teceste no ventre da minha mãe, como se fosse um artesão mesmo, sabe? Deus fazendo algo feito à mão, handmade, feito à mão, feito com cuidado, feito com carinho, sabe? Então ali eu achava antes que era o quê? Nossa, Davi se achando, quero ser igual a ele, ou quero minha autoestima melhore. Mas não, Davi estava reconhecendo quem Deus era. E por reconhecer quem Deus era, Davi começou a reconhecer quem ele era. Então, eu não sei você, né? Mas normalmente a gente fala assim, eu acho que entender identidade não é importante, já esse tema já tá super valorizado, né? Mas eu vi um podcast essa semana bem bacana que eu queria trazer aqui também. Que o podcast fala assim, a partir do momento que a gente entende quem Deus é, a gente começa a entender quem nós somos. E aí, depois que a gente entende quem nós somos, nós ganhamos uma autoridade, né? Uma autoridade, digamos assim, em Cristo, né? Bom, entrando aqui no contexto, né? Se Deus faz todas as coisas, Deus é incrível, Deus é que faz todas as coisas, Deus é que tem todo esse planejamento, né? E Deus me criou de forma admirável. E aí ele mostra ali, no meio da selva aqui, e aí ele mostra ali que Deus me fez com todo esse propósito, que ele conhece o íntimo do meu ser, então Deus conhece tudo. E aí você ganha uma autoridade tipo assim, Deus, então me use para sua obra. E aí com essa autoridade você vai ser usada para a obra de Deus. Deu para entender o que eu quis dizer? Então é conhecer quem Deus é. Conhecer quem Deus é faz você conhecer quem você é. Isso te dá uma autoridade espiritual, né? Não vaidade, não me entenda mal. Mas uma autoridade de tipo assim, eu fui chamada por Cristo, eu tenho que agir. E aí você age, e aí você faz, e aí acontece. Isso aconteceu com Pedro também. Então, por exemplo, quando Jesus diz para Pedro, Simão, né? Antes dele fazer com que Simão virasse Pedro, né? O que aconteceu? Pedro foi a primeira pessoa a reconhecer quem Jesus era. Ele falou assim, não, você é Jesus, você é o Cristo. E aí ele falou assim, e você é Pedro. E aí ele foi lá e mudou a identidade dele, né? Falou assim, olha, e você é Pedro. E agora você tem autoridade de ajudar essas pessoas, você pode trabalhar para mim, né? Traduzindo aqui o versículo. E aí Pedro foi e agiu. E aí o que eu quero dizer com tudo isso, né? Que se você em alguns momentos não sente que foi criada de modo especial e admirável, porque claro, é só acompanhar os salmos, né? Davi não se sentia assim todos os dias, né? Mas se você percebe isso com constância, tem aí 2 problemas bem grandes que podem estar acontecendo, né? Que aconteceram comigo, então por isso que estou tentando usar essa autoridade, né? De conhecer Deus, para tentar ajudar você também. Primeiro, essa falta de conhecimento de Deus mesmo. De quem Deus é, de questionar, de ir atrás, de estudar, de pesquisar. Deus, não concordo, Deus, que lindo, Deus, não gostei, me ajuda. E você ir atrás mesmo, conhecer Deus, como se fosse um filme novo que você quer ver, uma série nova, só pra você entender, né? Mas você vai atrás, você vai conhecer personagens, você faz de tudo pra entrar naquele universo quando você começa a gostar de algo. Então é ver Deus com isso. Cara, eu quero conhecer Deus, vou desbravar Deus, vou tentar entender tudo. E o segundo ponto está conhecendo Deus e mesmo assim não está se sentindo bem, procura ajuda. Porque por muito tempo na minha vida eu achava o quê?
que se eu conhecesse somente a Deus, tudo já estaria resolvido. E não é assim, sabe? Então você precisa de ajuda. Se você não consegue se olhar de modo admirável e especial, não consegue olhar Cristo de modo especial e admirável, procure ajuda. Deus usa pessoas para ajudar pessoas. A gente está aqui para isso. Eu tô tentando estar aqui para ver. Eu já estive aí, eu sei o quanto é difícil. Não que hoje eu me ache maravilhosa, mas admirável dentro de mim, né? Com um propósito. É isso que eu desejo para você, sabe? Que você busque ajuda. Então, em primeiro lugar, tentar entender melhor, né, quem Deus é, o que ele significa para você. E o segundo é buscar ajuda, porque Jesus está voltando e a gente precisa procurar ajuda, a gente precisa se tratar. Porque Deus quer te usar, mulher, Deus quer te dar autoridade. Então você vai atrás de ajuda. Se você está vendo que está conhecendo a Deus e, sabe, realmente não está se sentindo bem, você tem que ir atrás de ajuda. E digo mais, e se você realmente não tá nem conseguindo pesquisar sobre Deus, estudar a Deus, orar a Deus, aí que você precisa de mais ajuda ainda. Porque talvez você não esteja com frieza espiritual. Você esteja precisando de ajuda psicológica e emocional. E esse é um tema para um próximo vídeo. Então, procure ajuda. E é isso. Um grande abraço e tchau.